Introdução ao estudo dos ângulos na circunferência. Vai se tratar justamente do estudo dos ângulos na circunferência, tanto da parte interna quanto da parte externa da circunferência. Lembrando que a circunferência ela é o limite do círculo, né? Ou seja, é o que está em volta. O círculo é a parte de dentro do preenchimento e o que está em volta é a circunferência. Bom, vamos lá. O primeiro ângulo que a gente vai estudar é o ângulo central. O que eu preciso saber? O vértice, quando ele está bem aqui na origem da circunferência, se a gente sabe a medida de AB, para eu saber a medida então de alfa, né? O AB faz um ângulo, né? Para eu saber a medida de alfa tem que ser exatamente igual à medida de AB, né? Do arco AB. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito, o vértice não vai estar mais no centro, o vértice vai ter que estar em cima da circunferência, certo? Então, se eu sei que esse arco aqui, AB, mede x, então o alfa, o ângulo que vai estar inscrito em cima da circunferência, vale x sobre 2, certo? Essa é a regra. Agora, o ângulo de segmento. Repare que ele é uma mistura entre um segmento, né? Ou seja, esse segmento ele vai tangenciar a circunferência e ao mesmo tempo ele vai ser um ângulo inscrito. Implicitamente ele é um ângulo inscrito. Então, se eu quero saber o valor desse alfa aqui também, e eu sabendo a medida desse arco aqui, por exemplo, então o alfa vai valer x sobre 2 também. Agora, arco capaz. O arco capaz ele trabalha da seguinte forma. Se eu traço dois segmentos aqui quaisquer, pegando o ponto A e ligando o ponto B, por exemplo, esse aqui, eu sei que esse ângulo aqui, por ele ser inscrito, da mesma forma que o de cima, né? Ele vai valer pela mesma regra. Se eu quero saber esse ângulo e eu tenho a medida do arco AB, então, por exemplo, esse alfa aqui, ele vai valer x sobre 2, porque ele está inscrito. Se eu pegar um outro segmento, por exemplo, esse aqui, como eles estão utilizando as mesmas extremidades, né, do arco, tanto A quanto B, esse ou esse cara também, eu vou chamar o cara de agora θ, né? Ele também vai valer a mesma coisa que alfa, que por sua vez vale x sobre 2. Ou seja, qualquer segmento que eu traçar aqui no limite desses dois pontos aqui que formam o arco AB, eles irão valer as mesmas medidas. Ângulos excêntricos interior. Vamos começar pelo interior. Se eu tenho duas retas secantes aqui, por exemplo, a reta AC e DB, onde AB forma um arco e CD forma outro arco. Como é que eu faço para descobrir o alfa? Se eu tenho as medidas do arco AB e CD, então alfa necessariamente precisa ser x mais y dividido por 2. Agora o ângulo excêntrico externo é basicamente a mesma coisa, só que fora da circunferência. Eu preciso achar esse ângulo aqui, que eu vou também chamar de alfa, né? E eu preciso saber dessa medida. Bom, a projeção dele vai estar em duas partes, uma menor e a outra maior. Essa menor, CD, eu considero como y e a B eu considero como x. Então, como é que eu faço para achar esse ângulo alfa, né? Que faz essa secante dessas duas retas. Vamos lá. Alfa necessariamente precisa ser a diferença do maior, no caso é x, menos a do menor, do arco menor. Então, vamos lá. Arco maior menos o arco menor dividido
por 2. E assim eu acho o ângulo alfa.